Personagem quinto, ou seja, o último personagem dessa semana, Augusto. O texto é longo, então eu terei que fazer uma parte 1 e 2, talvez até a parte 3. E, de cabeça, assim, Augusto possivelmente foi um... Possivelmente não, ele foi um imperador romano, do Império Romano, e que depois se tornou também um título, né? Título de império, de imperadores. Vamos lá então, Augusto. Augusto foi o fundador do Império Romano. Ah, lembrando, estou construindo uma playlist de personagens bíblicos e o texto base é este aqui. O link está na descrição, caso você tenha interesse. É uma playlist específica que faz parte da playlist geral de teologia. Augusto foi o fundador do Império Romano. Olha só, rapaz. Augusto foi o fundador do Império Romano. Inclusive tem um canal aqui no YouTube muito bom que eu gosto bastante, eu sempre assisto, que é Histórias Romanas. Você pode pesquisar que você vai gostar também. Um vídeo, um canal dark que eles falam, quando a pessoa não aparece, apenas tem uma narração. Me parece um canal feito quase que 100% por inteligência artificial. Boa parte dele, pelo menos. Augusto foi o fundador do Império... Mas é muito bom o canal, hein? Muito bom. Augusto foi o fundador do Império Romano e na época do nascimento de Jesus era o imperador. Reinando de 27 a.C. até 14 depois de Cristo. Ele era Gaio Júlio César Otaviano. Então esse é o nome do sujeito. Gaio Júlio César Otaviano. Sobrinho, neto e filho adotado de Júlio César. Em geral, as referências a eles são como Otaviano ou Otávio, quando se faz alusão aos anos anteriores a 27 a.C. Depois do assassinato de Júlio César, seu deputado Marcus Antônios, um general muito capaz, mas um político fraco, assumiu o poder por aclamação popular. Havia dois outros homens competindo pelo poder. Marcus Aemilius Lapidus, comumente chamado de Lépido, e Otaviano, depois chamado de Augusto. Lépido, como Antônio, era um general competente e um político fraco, ao passo que Otaviano era um político brilhante, sagaz, cruel e frio, com pouca perspicácia militar, mas com sabedoria para confiar no conselho daqueles que conheciam bem o assunto. Todos os três perceberam que para assumir o poder teriam que trabalhar juntos ou levar Roma a enfrentar outra guerra civil. Eles formaram o segundo triunvirato, triunvirato 3 governantes, governando Roma com um comitê de 3 homens. Otaviano e Antônio logo forçaram Lépido a abandonar seu posto, dividindo o império em 2. Antônio passou a ser o responsável pelos territórios da África e do Oriente Médio. Otaviano ficou com todo o resto. A fim de firmar os laços entre eles, Antônio casou-se com a irmã de Otaviano, Otávia. Em suas negociações com o Egito, Antônio apaixonou-se por Cleópatra, à época ocupando o cargo de faraó. Com o passar do tempo, ficou totalmente obcecado por ela. O Egito era tributário de Roma, mas legalmente era um império independente. No entanto, Otaviano, por ter interesse na vasta riqueza desse império, estava determinado a mantê-lo totalmente sob o jugo romano. De início, Otaviano encorajou-se... Deixa eu ver se eu fico por aqui já. Eu vou parar por aqui. Não, mais um parágrafo aqui. De início, Otaviano encorajou o relacionamento de Antônio com Cleópatra, porque achou que essa seria uma possibilidade de subjugar o Império Egípcio. Entretanto, com o passar do tempo, ficou cada vez mais claro não só que o relacionamento deles não permitiria que Otaviano alcançasse esse objetivo, como também poderia alçar Antônio a uma posição superior. Vou ficar por aqui, no próximo vídeo nós vamos continuar para entender qual que vai ser o desfecho disso aqui. Vou fazer uma parte 2 sobre Augusto e talvez até uma parte 3. Valeu!